E uma alternativa que a gente trouxe hoje, e eu estou muito feliz que a gente vai aprender para reduzir a ação dos poluentes e deixar o ar mais puro, é a planta. É isso mesmo, gente, recorrer às plantas, colocá-las dentro de casa. Para nos orientar quais são as plantas que deixam o ar mais puro, eu recebo o jardineiro e paisagista Randolph Dêncio. Seja muito bem-vindo. Hoje você está aqui no meio dessa natureza maravilhosa que me encantou. Eu fiquei assim, apaixonada por tudo que você trouxe pra gente hoje, viu? Não dá para olhar e não reagir bem, né? Tudo muito lindo. Só a presença da planta já nos dá uma sensação boa. E independente da gente saber ou não desse poder que elas têm de purificar o ar, eu gosto de dizer, elas estão ali no cantinho, fazendo o trabalho delas quietinhas, um trabalho invisível que muita gente não vê, mas que é bom a gente saber e também ser grato a elas por isso, né? Porque além de propriedades medicinais, propriedades de embelezar o lugar, melhorar a temperatura, tem também essa descoberta que não é tão recente, mas a divulgação disso é um pouco mais recente, do poder que elas têm de transformar gases tóxicos que estão dentro de casa em grande quantidade. Então, muita gente acha que a poluição está só do lado de fora e já tem lugares que a poluição é maior, a maior concentração dentro de casa, porque fica tudo tão fechado. E o verniz, ele continua soltando gás tóxico, o spray de cabelo, o desodorante, detergente, quase todo o material de limpeza. Então, é uma falsa sensação que dentro de casa, com as portas e janelas fechadas, a gente está livre dessa poluição que talvez no imaginário esteja só lá fora, mas não. Ela está dentro de casa também e é bem prejudicial. Puxa, que honra nossa aprender sobre tudo isso e poder transformar esse ar tóxico num ar mais puro. Vamos lá, algumas plantas aqui a gente já até conhece, né? Na verdade, tem algumas outras que são até mais poderosas nesse processo, mas eu procurei trazer umas que são mais conhecidas, com preço bacana para quem está em casa poder comprar. E quem já tem em algum canto aí uma espada de São Jorge, alguma outra planta, poder valorizar melhor, limpar a sua planta e dar o merecido valor que essa criatura tem na nossa vida, né? Então, são várias. Aqui tem as mais populares, que são jiboia, a espada de São Jorge. Para quem quer flor, antúrio. Que é uma planta para quem tem pouco espaço, pode aproveitar as paredes ou o teto e pendurar, que ela fica muito bonita. Ficus, que é uma planta super usada em escritório, restaurante. Depois a gente fala do ficus, que é uma planta que ela se transforma tanto em tamanho e as pessoas acham que do nada o vaso quebra por algum efeito misterioso, mas não é. É uma árvore, na verdade, que está sendo cultivada dentro de casa. Dentro de um vaso, né? Num lugar pequeno que não é o natural para ela. Então, não é do nada que isso acontece, que quebra. E a samambaia, que é super conhecida, aliás, a gente fez a última pauta aqui, foi um sucesso, né? A gente colocou no canal também no YouTube, tá? O vídeo tá disparado Voltou com tudo, gente. É muito legal a gente vai falar hoje sobre a transformação da qualidade do ar, mas também como decoração, né? Sim. Voltou a ser a queridinha. E outras que eu não consegui trazer por conta do tamanho, do volume delas e do nosso pouco espaço aqui, que é a Rafis, né? Palmeira Rafis, que é a queridinha dos escritórios, cantos de sala, e também é bem poderosa. A areca bambu, que é uma palmeira, solta muita folha, então é muito versátil também a areca bambu. Ela vai bem dentro de casa, fora de casa, com aquela quantidade enorme de folhas, mas ela trabalha ainda nessa transformação dos gases, na purificação desses gases. É quando a planta respira e transpira que ela transforma, que ela tem essa transmutação do gás. Então, algumas elas fazem isso pela raiz, outra pela transpiração pela folha, mas todas de alguma forma elas estão ali trabalhando para ajudar a gente a melhorar essa Então eu posso qualidade concluir, do ar. Randall, que quem tem problemas alérgicos, problemas de saúde, problemas como bronquite, asma, deve ter planta dentro de casa? Deve ter planta dentro de casa. E não tem quantidade mínima recomendada. Claro que se for algum problema sério de saúde respiratório, a gente vai usar do bom senso e não vai abusar da quantidade. Mas é bom. E outra coisa que é muito importante é fazer a troca do ar. Sempre que possível, tem gente que mora em lugar mais poluído, não consegue abrir janela e porta e deixar que o vento faça essa troca do ar. Mas quando você tiver a possibilidade, abra a janela, abra a porta, deixa o vento fazer a troca do ar, que não custa nada. E é muito importante manter os ambientes bem limpos. Então, o problema respiratório, eles têm
uma série de fatores. E não é só a planta que vai ajudar. Ela vai ajudar bastante, mas esses detalhes, cuidar do ar-condicionado, cuidar do ventilador, da limpeza das portas, por onde o ar passa, por onde as pessoas passam, isso tudo, mais a força das plantas, das amigas plantas, elas vão sim melhorar a qualidade do ar. Esse estudo mais recente, com mais embasamento, foi feito pela NASA, porque os astronautas ficavam trancafiados em naves por longos períodos e sem troca de ar e sem nenhuma planta, nenhum ser vivo junto com eles, e voltavam com problemas sérios de saúde, de respiração. Então eles partiram para a pesquisa e começaram a descobrir. A espada foi levada, inclusive, para o espaço, a espada de São Jorge. Conseguiram comprovar o poder dela de purificação e começaram a estender esses estudos até para hospitais também, que ficam fechados e as crianças ou adultos vão para lá com problema de saúde e às vezes piora. Então começaram a estudar de criar núcleos verdes para não ter problema de contaminação de nenhuma maneira, mas que as pessoas possam, nesses lugares, respirar também um ar mais purificado e ter a presença do verde para esse benefício, de tamanha importância que ele tem nessa troca de gás. Caso você tenha uma plantinha só dessas em algum lugar, não desmereça a sua planta, ela está ali numa quantidade pequena, mas ela tem uma função. Aí você pode aumentar a quantidade de plantas levando em consideração o ambiente, né? Se é um ambiente de sol, de sombra, a gente falou da samambaia, por exemplo, não tolera sol nem vento. Samambaia sempre na sombra e sem vento. Sem vento, sem corrente de vento, sem corrente né? de vento, exatamente. Tá. Então, na hora de abusar da quantidade de plantas, é só levar em consideração esses cuidados. A jiboia, eu lembro que eu tinha uma jiboia tão linda quando eu casei, que ela cai, vai, né? E vai ficando longa. Ela se dá bem aonde? Mais ambiente interno também, ela fica mais bonita em ambiente interno. Pode ser usada como planta de forração, se você quiser fazer um jardim com forração embaixo das árvores, você coloca as musas de jiboia e ela, como se ela andasse ali pelo jardim, ela vai forrando. Quando ela encontra uma parede um pouco áspera, ela pode grudar e virar uma trepadeira. Então, é uma planta altamente versátil também, mas ela fica mais bonita em ambiente interno. Algumas, sempre tem um questionamento as pessoas dizem, mas a minha samambaia fica no sol e vai bem. São raras ocasiões, e quando a planta começa a brotar por algum motivo, num ambiente que não é o dela, ela cria uma resistência e consegue sobreviver por longo tempo, mas ela não é o normal. Tá. Você pegar uma planta formada dessa e colocar no sol, ela vai queimar, não tem... O ideal é que ela fique na sombra. Que ela fique na sombra. A espada de São Jorge no formato coquedama, eu nunca tinha visto, olha lá. Porque ela é uma planta mais popular, eu diria, né? Ela não tem aquela sofisticação, mas aí no coquedama ficou sofisticada. Então, mas eu vou te falar, a gente tem uns clientes que tem uns escritórios super bacanas, por conta do ar-condicionado e por estar ali fechado, usam e abusam da espada. Se você montar um vaso com umas espadas maiores no centro e for diminuindo a altura delas e manter a planta bem limpa, você vai se surpreender com a estética dessa planta que é muito usada, né? Tem muitas casas que perderam todas as plantas, sobrou no cantinho a espada, sobreviveu. E também nos vasos de 7 ervas, que é uma coisa que a gente pode falar talvez numa outra oportunidade, que a gente junta ali muitas plantas de vários ambientes diferentes e depois acha que é o mal olhado que fez a planta não ir bem. E quem acaba sobrando? A espada de São Jorge, normalmente. Porque ela é muito resistente. Muito resistente. Então, ótimo aí para quem tem ambiente mais fechado, com ar-condicionado, ela sobrevive bem. Sobrevive bem, fácil de propagar a planta. Você multiplica ela por rizoma, né? Então a gente faz uma divisão dela. Então, a partir de um vaso, você consegue fazer vários. E aí tem as tonalidades, né? Tem verde mais escuro, verde mais claro, as possibilidades de fazer arranjos. Pode usar em bordaduras de muros e paredes, fica muito bonita. Você vai aí abusando das alturas, né? Fazendo uma composição de alturas diferentes. E tem uma planta usada de uma maneira muito diversa e muito bonita. Ficou bem bonita. A gente mesmo. tem que olhar para a planta com outro olhar. Você falou da gente perder ali na abertura, de perder né, mudar o nosso olhar, aceitar. Então, aceite a sua planta também, né? A planta que era da vovó, da mamãe, que pediu para você cuidar, às vezes você não teve aquele tempo, né? Ou achou que era perda de tempo, não. Torne a planta Olha a importância que ela tem, né? De deixar o ambiente, deixar o ar mais purificado. Que lindo fazer essa troca aí do que é tóxico para um ar mais puro. Para quem gosta de flor, antúrio. O antúrio é lindo, né? O antúrio fica bem aonde? Em sombra ou sombra sol? Também. Sombra, meia sombra. Se for usar no jardim,
É sempre à sombra de alguma outra árvore ou um arbusto maior. Dentro de casa vai bem em banheiro, tipo um lavabo, por exemplo. Claro que assim, não pode ser um banheiro com muito vapor de banho, mas o lavabo é um ambiente super bacana pro antúrio. Que também é alegre, né? Por ter cor. Sim. Tem o antúrio vermelho, branco. Esse antúrio rubro. tá com uma flor pequenininha. Tem os maiores, não tem? Bem maiores. Eu trouxe um mini, como eu te falei, eu fiz uma Esse é um composição... mini antúrio? Mini antúrio. Tá. Eu fiz uma composição de tamanho para caber na nossa bancada, mas tem um antúrio mini. Agora tem uma outra variedade que é Minion. A parte vermelha dali é menor que essa ainda e ele não cresce. Tá. Ele se multiplica pelo lado, mas não aumenta de tamanho. E até o antúrio mais tradicional que a gente conhece, com aquelas flores bem grandes, mas é a mesma planta mudando de Bom, até porte. aqui a gente está vendo plantas que ficam bem na sombra e que resistem bem a um ambiente, inclusive, fechado com ar-condicionado, Sim. né? Tá. Agora, aqui, qual é esse? Essa é a era, ou era inglesa, Era, ou você somente falou. era. E é uma planta que ela também, ela pode ser cultivada assim em vaso, em cima da mesa, num cachepô, pendurada na parede ou no teto, e também, como a jiboia, pode ser usada como forração. Você coloca ela no chão, se ela encontrar com uma parede um pouco áspera também, ela vai grudar e ela, por ter muita folha também, todas elas, quanto mais folha, ela tem mais, como se a gente juntasse tudo isso aqui e fizesse uma superfície maior, superfície foliar maior. Então, aumenta mais o poder dela de transformar esses gases para o nosso benefício. É uma planta bacana para ter no quarto, por exemplo. É um bom lugar para fazer a troca de gases do seu ambiente. O Nossa. quarto é uma boa dica. E é linda, Sala, né? E é linda. Ela assim, apoiada no vaso, sabe essas pranchas que tem para fazer, tipo de estante, que agora são só as pranchas, você colocar ela no canto e deixar ela começar a cair. Aí alguns galhos podem correr para cá, outros para lá, e você cria um ambiente muito charmoso com uma planta que é uma graça e ela lembra folha de parreira de uva, se você olhar de Lembra pertinho. mesmo, bem parecida. E a manutenção para era é simples? Baixíssima manutenção. Todas elas, o único cuidado com elas e com todas as plantas é retirar folhas secas. Começou a secar a folha, tem que tirar, tem que manter a sua planta o mais limpa possível. Porque se elas, inclusive, fazem essa transmutação pela folha, a gente tem que manter a folha também limpa. Algumas delas borrifando água na folha, algumas outras limpando mesmo com papel toalha, algum paninho bem limpo, mas manter a planta limpa. A manutenção de todas elas, basicamente, é essa. Perfeito. Inclusive o ficus. O ficus, só que eu te falei que ele é muito usado para vasos grandes, uma hora ele vai dar problema, porque você colocou uma árvore confinada dentro de um vaso. E na coquedama, então? A coquedama é um caso à parte. A gente vai fazer uma manutenção de poda por cima. Quando precisar aumentar o tamanho da bola de musgo, né? Daqui 1 ou 2 anos, não se sabe ainda, a gente aumenta ou faz como bonsai, faz a poda de raiz, coloca mais musgo nele e mantém a planta nessa técnica, nessa arte. Esse aqui já tá com um caule bem Lindo, lindo. bem engrossado, né? Ó, eu tenho aqui uma lista das plantas. A gente mostrou aqui a jiboia, a espada de São Jorge, o antúrio, a era, o ficus e a samambaia, mas tem também o lírio da paz, a areca bambu, a rafis, o crisântemo também. Tem muito, o crisântemo traz cor também, né? Aquele monte de flores coloridas. Então, isso que eu tô pensando. E é bom pro ar. Bom pro ar, muito bom pro ar. Então, quando você ganhar um crisântemo de presente, Valorize. Valorize. Cuide bem, porque você tem ali um grande aliado perto de você. Maravilha. E para aprender mais sobre plantas, flores, paisagismo, jardinagem, já sabe, entra lá no site vilanina.com.br ou assista aos vídeos do Randall no Vilanina TV, no canal do YouTube, e no Face Vilanina Paisagismo e Flora, no Instagram Vilanina Paisagismo. Posso só fazer aquele convitezinho para o curso de coquedama, que vai ter no Mato Grosso, agora nesse sábado, em Barra do Bugres. As pessoas estão me pedindo tantos cursos de coquedama, de terrário, que eu peço para entrar no site e quem quiser me chamar para ir para os lugares, faz o convite, a gente organiza e eu posso ir. E em maio, curso de terrário no Ceasa de Campinas. É outro item que as pessoas gostam muito de ter, isso é maravilhoso, então já tem esses 2 agendados para os próximos dias. Perfeito.